Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de Política e Economia. Infelizmente, nós estamos assistindo a uma tragédia lá no Amazonas, em especial em Manaus. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, num pronunciamento, chegou até a chorar e pedir socorro. E também criticou o governo federal. Parece que, inclusive, o STF liberou 60 respiradores para o Estado. A situação está realmente muito complicada, porque é aquilo que a gente vinha falando há já algum tempo, que é o perigo do colapso do sistema de saúde. Foi o que aconteceu. Inclusive, muita gente está morrendo em casa, porque não há como atender. E aquelas cenas que nós tínhamos visto lá em Nova York, de vala coletiva para enterrar os caixões, está acontecendo também em Manaus, né? Isso é importante para a gente ter ideia. Imagina uma cidade como São Paulo, né? Então, quer dizer, é preciso ter cuidado, né? É preciso ter bastante cuidado, né? Inclusive o governador de São Paulo anunciou hoje um plano para sair da quarentena a partir do dia 11, que seria uma saída escalonada, programada e por setores, e assim mesmo em áreas diferentes vão ter níveis diferentes de abertura. Inclusive seriam criadas áreas vermelhas, amarelas e verdes. Desculpe. Sendo que até agora nenhuma área seria considerada verde, né? Um conselho vai acompanhar esse processo e, à medida que o sistema de saúde permitir, as áreas vão sendo abertas e também o tipo de negócio também, né? Primeiro o comércio, depois as academias de ginástica, enfim, e assim vai por diante. Não está muito claro ainda, né? Parece que detalhes vão ser apresentados até o dia 8 de maio, mas é importante a gente entender que não é bem assim um liberou geral, né? Vai ser com cuidado e vai depender também da progressão da pandemia, né? O quanto que o nosso sistema de saúde estiver ocupado, em especial UTIs, né? Então vamos ver como é que vai ser isso, né? Uma boa notícia foi que a fila de exames foi zerada, principalmente com a chegada desses 500 mil testes que o Estado de São Paulo comprou diretamente da Coreia. Então vamos acompanhar essa abertura, né? Antes da gente passar para os dados da pandemia que o Ministério da Saúde já liberou de hoje, vamos falar só rapidamente que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, aceitou o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para abrir um inquérito para averiguar as responsabilidades, né, quem seriam os autores, colaboradores, enfim, daquela manifestação pró-ditadura, pró-AI-5, pró-fechamento de Congresso, de Supremo, enfim, na qual o presidente teve uma participação animada, né? Mas isso todo mundo acha que não vai dar em nada, que vamos ver, né? Mas o consenso é de que não vai dar em nada, que isso é mais para inglês ver, mesmo porque inclusive o procurador não menciona o presidente, né? Menciona talvez deputados que possam ter participado, e por isso a necessidade de que o inquérito seja feito pelo Supremo. Mas saiu uma reportagem interessante que diz que o que está realmente preocupando o presidente foi um mandado de segurança protocolado pelos advogados Tiago Santos Aguiar de Pádua e José Rossini Campos do Couto Correia. Esse mandado ele está acusando, né, ao presidente de quebra de decoro e crime de responsabilidade.
e pede que Bolsonaro seja impedido de promover aglomerações e que apresente seus exames de coronavírus. Solicita ainda que o presidente tenha transferidas para o vice, Hamilton Mourão, algumas competências, entre elas de nomear ministros, sancionar leis, decretar os estados de defesa e de sítio. Então, dizem que a peça é muito bem acabada, muito bem estruturada e caiu na mão justamente do ministro Celso de Mello, que é considerado um inimigo do presidente. Aliás, quem não concorda com ele é sempre inimigo, né? Agora vamos acompanhar também o andamento desse mandado de segurança e ver se isso realmente vai resultar em alguma coisa. Porque praticamente se a justiça aceitar, o presidente só vai ficar realmente como uma rainha da Inglaterra, né? Aliás, ele até merece. Então vamos aos dados da pandemia liberados pelo Ministério da Saúde hoje. O Ministério da Saúde anunciou hoje, no seu site oficial, que subiu para 2.906 pessoas o número de mortes, pelo novo coronavírus no Brasil. Um aumento de 165 óbitos em 24 horas. Ontem eram 2.741. O total de casos de infecção é de 45.757 casos. 2.678 de ontem para hoje. A taxa de letalidade está em 6,4%. E agora vamos ao fechamento do mercado. Eu vou comentar alguma coisa de ontem, porque ontem o mercado brasileiro estava fechado, foi feriado, mas o mercado internacional funcionou, né? Eu vou comparar alguns dados de petróleo e das bolsas ontem também. Hoje o dólar passou o dia todo em alta e fechou a 1,887% aos R$ 5,4094, um recorde. O euro, no mesmo padrão, teve uma elevação de 1,779% e fechou a R$ 5,8762. A Bovespa ontem não operou devido ao feriado e as bolsas no exterior caíram bastante ontem, uma média de quase 3%. E hoje abriram, como nós vamos ver depois, e tiveram alta na faixa de 2% aproximadamente. E acabou que a Bovespa não pegou o movimento de ontem e engrenou hoje, com a alta no exterior e teve uma alta de 2,17%, fechando aos 80.687 pontos. O petróleo ontem, inclusive na rasteira daquela confusão que está acontecendo com o petróleo lá nos Estados Unidos, o WTI, que é o West Texas Intermediate, que chegou a cair abaixo de zero, e ontem teve uma queda bastante razoável, chegou a cair 22,57% e fechou a $19,81 o barril do Brent. E hoje deu uma recuperada de 8,17%, fechando a $20,91, mas mesmo assim, bem longe dos 30, que seria talvez o preço-alvo. No mercado internacional, o Dow Jones fechou em alta de 1,99%, S&P 500 positivo 2,29%, a Nasdaq positivo 2,81%. Na Europa, o DAX da Alemanha positivo 1,61%, FTSE de Londres positivo 2,30% e o CAC de Paris positivo 1,25%. Então é isso, essas foram as notícias mais relevantes, no meu entender, os dados do mercado. Fique em casa, até amanhã, obrigado por assistir.